família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele fala sobre o Natal, sobre o cristianismo esotérico. Vamos aguardar aí, ele está com a gente já há mais de 30 anos lá na Pax, né? Então vamos aguardar o nosso querido Alexandre Garzelli entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. Vamos lá, vamos lá. Oi, Ricardo, Angélica, a todos vocês que nos prestigiam. Gratidão. Vamos colocar. Será? Não. Yes. Vamos lá. Hello. Ok, tudo bem, Ale? E aí, Carmen, como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo legal a altura aqui? Excelente, Ah, então excelente. tá bom. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos os amigos e amigas da Pax Universal. Essa tarde quente que não vai embora, mas enfim, 28. eu me conformo. É Legal, legal. primavera, é assim mesmo. É. Com certeza. Tá tudo certinho, tudo bem. Graças Estamos a nesse Deus. mês aí tão especial de dezembro, né? Um mês de muita luz, muita energia, aonde se abrem muitos portais, muitos anjos vêm para a É Terra entre verdade. nós. É Então, verdade. realmente, Você podia abaixar um pouco o celular, que tá aparecendo um monte de livro e às vezes corta a sua Bárbara ó, aqui. dá uma A olhadinha. sua Bárbara. Eu vou fazer assim, ó. Melhora? É esse mesmo. Ok. Tá, agora melhorou. Eu tô aqui entre a cruz, né, e o pentagrama, né? É, Agora tá bem? tá legal Tá agora, tá ótimo. bom? Ó, até Excelente. Tá fogos, bom. fogos, ei, que maravilha, ó que bom. Né? Ah, a gente vai assim eternamente, até eu descobrir esses segredos do Instagram aí, a gente vai dar muita risada ainda. Eu nem sei fazer essas coisas, mas tudo bem. Eu sei entrar no ar e conversar, tá bom? Mas o engraçado é que eu também não sei. Acontecem algumas coisas aqui que acho que alguns movimentos que a gente faz, por isso que eu estou me movimentando devagar agora, Sim. alguns movimentos, aí acontecem esses efeitos aí. É, porque tem vida É própria. É um sucesso. verdade, é Muito verdade. bom. E Muito aí, que bom. essa semana já é quase final de ano, né? É verdade. É um ano que passou rapidamente, ninguém viu, e já estamos de novo comemorando o Natal. É. E vai ser, Carmen, uma rapidez impressionante daqui para frente, porque após o final do ano, a gente nem vai ver, mesmo que for em março, porque o carnaval do ano que vem será em março, né? É. Mas aí você vê, vem final do ano, vem férias, aí vem carnaval. Quando a gente der por nós vamos estar em abril, né? Não, né? Agora o tempo é acelerado, não tem como. Mas é bom. Acelera e transmuta a guerra, É, os conflitos, os justamente. problemas. E estamos precisando de muita transmutação, muita Sim, ou nem transmutação. Né? fale. Nem... É isso daí. Bom, hoje a gente escolheu esse tema justamente, né? É, Porque adorei. estamos muito próximo, né? É. Do Natal. E nós vamos conversar um pouco sobre o Natal, mas de um ponto de vista do cristianismo esotérico. Em primeiro lugar, Carmen, eu acho bom a gente definir essa palavra esotérico. Porque uma coisa é eu falar esotérico com S e outra coisa é eu falar esotérico com X. As informações exotéricas com X são informações que todo mundo pode ter acesso. Sim. Então, quando você vai numa missa, quando você vai num culto, quando você vai num cerimonial religioso público, independente da religião, o que você tem acesso são informações exotéricas, ou seja, todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver, todo mundo de alguma maneira pode participar de maneira mais ativa ou menos ativa daquele Uhum. ritual, daquele cerimonial, daquela celebração. Agora, quando a gente fala em esotérico com S, a coisa já muda de figura. Porque as informações esotéricas, para que elas sejam passadas, é necessário o preenchimento de uma condição. E qual é a condição? A iniciação. Então,
sem iniciação. O que é iniciação? A iniciação é um drama ritualístico, traduzindo, é uma peça teatral que representa a morte do velho ser para que haja o renascimento de um novo ser e que esse ser tenha o desejo de evoluir, de crescer, de ampliar sua consciência, de se autoconhecer, se reparar, se regenerar, se iluminar, até que atinja a sua vitória da ascensão. Sim. Então, aquele que passa por uma iniciação, seja na Rosa Cruz, seja na maçonaria, na teosofia, no templário, nos druidas, seja lá em alguns desses grupos, tem milhares de fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas no mundo hoje em dia, ou até mesmo religiões de mistérios, que já a gente vai falar disso, das religiões de mistérios. Quem passa por uma iniciação é aceito naquele grupo, é aceito naquele meio e tem acesso a informações amplas, informações mais elevadas, tem acesso a práticas que você não vai encontrar em um livro. Você não verá num programa de televisão alguém falando sobre esse tipo de assunto. Claro. Porque a informação esotérica, ela se destina àqueles que buscaram a iniciação e foram aceitos, que também não é apenas buscar. Você busca, mas também aqueles que detêm a gnose, aqueles que detêm esses conhecimentos e são guardiões desses conhecimentos desde a aurora da humanidade, e isso é muito passado de boca a ouvido. Você também precisa dar provas de que você é digno de receber essa gnose, de receber esse conhecimento que a gente sabe, Carmen, que não pode cair em mãos erradas, porque sempre que esse tipo de informação elevada caiu em mãos erradas, o planeta Terra teve problemas muito sérios. Então, daí o porquê também a ideia do segredo. Que às vezes a gente ouve as pessoas falarem, Carmen, mas esse negócio de sociedade secreta, e a pessoa nem sabe, né, o que é sociedade secreta. Mas eu não gosto, é porque parece o clube do segredinho. Não, mas não é o clube do segredinho. Se algumas coisas são veladas, é claro que existem motivos, e um dos motivos é aquilo não cair em mãos de quem poderia usar uma gnose sagrada para objetivos muito maléficos. Então, daí o porquê a preservação, a proteção, o segredo, né? Então, nesse aspecto, a gente entende o seguinte: o cristianismo, ele tem essas duas vertentes. Você tem o cristianismo exotérico, com S, que normalmente é o que você vai acompanhar numa missa de domingo. Claro. Mas você tem o cristianismo esotérico com S. Aí, Carmen, são informações. Quem detém essas informações, o Papa, os cardeais, é a alta hierarquia que detém esse tipo de informação. E além, né, da alta cúpula, o esoterismo cristão também é praticado por alguns grupos, como os templários, como os cátaros. O que são cátaros? A palavra cátaro vem do grego kateroi, que quer dizer puro. O catarismo é um cristianismo primitivo, ele é anterior ao estabelecimento do próprio Vaticano. Ele é anterior ao estabelecimento da própria Igreja Católica. O cátaro é um movimento que vai ficar muito forte na Idade Média, Carmen. Eles lembram muito o que os essênios eram na época de Jesus. E os essênios, olha que interessante, e os essênios também eram uma fraternidade secreta, não era aberta. E o Mestre Jesus Cristo, ele fez parte dessa fraternidade. A palavra essênio vem do aramaico Hashayah. E Hashayah, ou Hassayah, quer dizer santo
terapeuta, misericordioso, piedoso, que são características que a gente vê no Mestre Jesus o Cristo, porque, lógico, ele foi, ele é, ele sempre será tudo isso. Mas por que também ele é? Porque ele fez parte de um grupo onde se pregava esse tipo de valor, né, que ele depois praticou de maneira espetacular, né? É interessante que essas informações também estão nas mãos dos gnósticos. Então, aqueles que praticam a gnose conhecem esses aspectos ocultos, velados do cristianismo. E essas informações esotéricas também nós vamos encontrar dentro de religiões de mistérios, como, por exemplo, o zoroastrismo, o mitraísmo, que a gente vai falar um pouco hoje, né? Uma outra religião de mistérios, a Wicca. Então, são religiões que não basta você chegar lá e falar assim, olha, eu quero entrar aí, eu quero ver uma celebração de vocês. Não, você primeiro terá que ser iniciado. E essas religiões de mistérios, Carmen, elas têm graus. E quanto mais você ascende nos graus, maiores são as desvelações. Então nós entendemos que se tem uma parte aberta do cristianismo, destinada a todos os fiéis, também existe uma parte oculta, uma parte esotérica, aonde muitas vezes a história muda de sentido, porque a gente analisa símbolos e não apenas uma história que pode ter um contexto moral. Não, a gente vai analisar, além da moral daquela história, nós vamos analisar o simbólico, nós vamos analisar o alegórico. E muitos desses símbolos fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade. E Sim. quando você tem a desvelação dessa simbologia, quando você tem a desvelação dessa gnose, é realmente como se você recebesse a luz. Sim. E aí a tua consciência se ilumina, né? E se amplia e você começa a evoluir. Então, é interessante, por quê? Vamos falar um pouquinho desse aspecto, né, do Natal, mas o ponto de vista oculto, o ponto de vista esotérico. Vamos começar pela data. 24/25 de dezembro. Então, cristãos no mundo inteiro, não apenas católicos, mas também de outras denominações, já há 2000 anos celebram o nascimento do Mestre Jesus o Cristo nesta data. E isso, Carmen, tem um real valor. Porque se você repete uma ideia durante 2000 anos, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma egrégora. Claro. Então é claro que existe uma força. É claro, como eu falei no início, que dezembro é um mês iluminado. Ninguém está negando isso. Até porque uma das forças mais poderosas que nós temos na Terra, depois do amor, é a fé. Agora, imagina ao longo de 2000 anos, a fé de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nessa data 24, 25, elas congregam os seus pensamentos no mundo todo para o advento da natividade. Isso gera uma egrégora, isso gera formas de pensamento que já estão circulando aí há 2000 anos. Tá? Só que agora vamos entrar na gnose. Vamos entrar no esoterismo. Bom, primeiro, vamos falar de história. O que acontecia antigamente no dia 25 de dezembro em Roma? Ocorria um culto a uma divindade na Roma toda chamada Sol Invictus. E quando chega a época do imperador Constantino, e ele era muito inteligente, e ele vê que o Império Romano está ruindo,
eles não conseguem mais manter com tanta segurança as regiões fronteiriças, está começando a dar muito problema. Só que o Constantino, Carmen, ele percebeu uma coisa. Engraçado, o meu império está ruindo, mas existe uma ideia no império, uma ideia, que por mais que eu tente, eu não consigo acabar com essa ideia. Eu posso mandá-los para os leões, eu posso cortar a cabeça, eu posso atirá-los lá no Coliseu, com os gladiadores, com as feras. E ele fala, esses cristãos, cada um, né, que eu mando executar, parece que surgem mais 10. Então, o cristianismo, na época de Constantino, é uma ideia forte, presente no Império Romano, ainda que os cristãos vivam de maneira clandestina, oculta, até para não serem presos, né? Mas essa ideia só cresce, só cresce, só cresce. E o Império está ruindo. Aí o Constantino, o que, que ele faz? Ele manda chamar os líderes, porque os romanos, quando queriam descobrir as coisas, Carmen, ainda que as épocas sejam diferentes, né? Mas eles também tinham lá a Polícia Federal deles, naquela época também. Quando eles queriam descobrir, eles descobriam quem era líder, quem não era, onde é que estava, onde é que não estava, né? Então, ele manda chamar os líderes. Agora, olha que interessante, Carmen. Os líderes de diferentes linhas de cristianismo, porque naquela época já não era só uma. Então, haviam aqueles que vinham da linha de Tiago, aqueles que vinham da linha de Pedro, da linha de Tomé, da linha de Mateus, né? E é engraçado, Carmen, que essas linhas naquela época já não se entendiam entre elas. Então, cada linha falava que o seu Jesus era mais legal, que o seu Jesus era mais verdadeiro. E eu vou falar uma coisa aqui, porque é cristianismo esotérico, a gente tem que falar. Havia uma linha de Maria Madalena, que foi uma discípula. Isso é inegável, isso é história, né? Então, o Constantino manda chamar, e aí os líderes entram, haviam aí 12 líderes e tinha um 13º, aqueles que vinham da linha de Paulo. E sabe o que é engraçado, Carmen? Paulo, ele não foi um discípulo original. Paulo, ele vem depois. Então, quer dizer, Paulo, ele tinha uma visão sobre o cristianismo que era muito diferente das outras visões daqueles que tinham andado com Jesus, né? Então, o Constantino manda todo mundo vir, os líderes entram lá com o imperador, só que o imperador não estava sozinho, né? Ele estava lá com centuriões do lado dele, na frente dele, atrás dele. Nunca que ele ia ser maluco de se trancar sozinho, até com pessoas que não gostavam dele, porque ele mandava matar os cristãos. E aí, fecham a porta e ficam também centuriões do lado de fora. O que o Constantino, Carmen, ele está inaugurando? Ele está inaugurando o primeiro conclave. Conclave quer dizer fechado a chave, que hoje a gente tem para eleger papa. Então os cardeais entram lá, se trancam, trancam mesmo, é trancado por fora, é colocado um cadeado e nesse cadeado está escrito conclave. Conclave quer dizer foi fechado, selado, trancado. Quem começou isso foi o Constantino. E ele faz o Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio. E aí, bom, Carmen, imagina, você coloca linhas que não se entendem. E aí o Constantino falou, vamos organizar. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Porque Constantino não sabia quem era Jesus. Constantino era um imperador romano, ele era pagão. Sim. Ele cultuava os deuses de Roma. Ele não sabia, ele só sabia que os cristãos estavam proliferando no império. E aí ele pergunta, quem é esse Jesus? Quem é esse profeta judeu que por mais que eu mate vocês, por mais que eu jogue vocês aos leões, vocês continuam acreditando nele e vocês morrem com prazer em nome dele. Quem ele é? E aí
cada linha vai explicar para Constantino sobre Jesus. O que você acha, Carmen, que aconteceu? Uma confusão. Uma Porque essas confusão, linhas não claro. se É entendiam. Então lógico. vinha uma linha e falava, não, porque Jesus. Aí a linha, o representante da linha seguinte, não, mas não é bem assim como o anterior contou. Aí vinha um terceiro, não, vocês dois estão errados. Né? A gente que sabe a verdade. E aí tem uma hora, o Constantino, imagino, né? Deve ter ficado zonzo. Ele fala, parou. Bom, mais ou menos, mesmo que vocês não se entendam, já deu para eu entender. Eu vou permitir o cristianismo, a partir de agora, no meu império. Aí, claro, né? Tem aquele primeiro momento de uma satisfação que dura pouco, porque ele fala, mas eu vou permitir a linha de Paulo. Carmen, aí foi uma gritaria. Porque as outras linhas, mas não, ele nem estava presente, ele não acompanhou nada, eles vêm de uma linha que não conviveu com Jesus, os nossos, de quem a gente vem, conviveram com Jesus. Aí o Constantino, mas peraí, mas não é o mesmo Jesus? Não, não, não. Olha, a partir de agora é a linha de Paulo, é a única. E nós? As outras linhas perguntam, e nós? Vocês pegam, vocês se adaptem à linha de Paulo. Ninguém ia discutir com o imperador, né? Claro. Essas linhas, Carmen, que foram renegadas, elas vão gerar no futuro, sabe o quê? As primeiras heresias. Porque elas vão deixar Roma. Já que vai prevalecer a linha de Paulo, tudo bem, mas nós vamos nos afastar. Nós vamos continuar com a nossa fé, com a nossa crença, os ensinamentos. Agora, tem uma coisa que eu quero explicar sobre a palavra heresia. Algumas pessoas acham que essa palavra é uma ofensa. Ah, você é um herege, isso é uma heresia. Sabe por quê, Carmen? Porque as pessoas, elas não conhecem etimologia. Elas não estudam a origem das palavras. Etimologicamente falando, olha que palavra, Carmen, Etimologicamente. Etimologicamente falando, heresia quer simplesmente dizer uma coisa: escolha. Então, o que é um herege? Um herege é alguém que ataca o cristianismo? Um herege é alguém que ataca a religião dos outros? Não. Um herege é simplesmente alguém que ele escolhe no que ele vai acreditar. É só isso. Sim. Ele escolhe. E as linhas que foram preteridas pelo imperador, tudo bem. Você vai ficar com Paulo, mas nós escolhemos preservar o antigo, o anterior. E aí você vai ver surgirem os olibrianos, os paterinos, os próprios cátaros, que vão ser considerados hereges porque não se adaptam naquele modelo que foi imposto. E essas coisas, Camille, aquilo que é imposto, principalmente com relação à fé, a gente sabe, não é muito legal, sabe? A fé necessita liberdade. Agora, quando você impõe, até por medo, é uma coisa perigosa, porque isso pode levar ao fanatismo. Sim. E o fanatismo é terrível, né? Então, falando um pouco, né, das origens de como... Engraçado, a mãe do Constantino, ela não. Ela já era meio que convertida ao cristianismo. Até ela fez muitas coisas, né? Até alguns dizem que a Igreja do Sepulcro, quem construiu lá em Jerusalém, ela mandou, né? E o filho foi apenas um inteligente. Ah, não, porque o imperador Constantino viu um sinal no céu, mandou os legionários escreverem no escudo, em hoc signo vinces. Gente, Constantino, ele só se converteu ao cristianismo praticamente no leito de morte. Então a gente precisa esclarecer alguns pontos da história. Mas ele foi inteligente. Porque antes dele morrer,
quando ele permite o cristianismo, o império vai continuar através do cristianismo. Inclusive, o local onde está hoje em dia o Vaticano. E as pessoas não sabem porque chama Vaticano. O povo nem imagina. Porque antigamente, naquele local, aquilo Carmen, é um cemitério enorme, aquele local todo. Antigamente lá havia um grande cemitério e uma deusa cuidava desse cemitério. E essa deusa se chamava Vática. E do nome dessa deusa Vática que vem Vaticano. Né? Oh, então, não olha, acredito. né, porque Do havia uma nome da deusa, deusa do cemitério? ela cuidava de todo aquele grande cemitério, porque era praticamente, Carmen, uma cidade. E o cemitério era dedicado e era cuidado pela deusa Vática. Ela cuidava das almas, cuidava do... Agora, Entendi. a gente começa a ver as coisas, Carmen, a gente sabe que tem, em outras religiões, né, tem entidades que são ligadas a cemitério. Então, é claro que aquele local é algo forte. E Não, aí, isso sim. só que é o seguinte, quando o cristianismo se estabelece, esqueçam a Vática, vamos construir aqui em cima e vai se chamar Vaticano. Ah, mas por que Vaticano? Ah, a origem eu acabei de falar agora. Essa Gente, deusa, né, que nunca pouca gente ouvi. sabe. É, Olha aí, família Pax, Alexandre Garzelli sempre traz uma surpresinha, fora o as na manga, quando ele está mostrando as cartas. Mas vamos lá, adorei, adorei. mas, Carmen, é interessante porque Toquei, mas adorei. isso que é o cristianismo esotérico. Essas informações ocultas, e é claro, Sim, né? claro. Eu também posso falar até um certo nível. É lógico, Porque eu tem sei. coisas, até como praticante desse tipo de cristianismo, eu sou, curiosidade, que o pessoal agora que está nos vendo deve pensar, nossa, mas qual será a religião do Alê? Eu, como todo descendente de italiano, eu sou católico, apostólico, romano, batizado na Igreja Católica. Eu amo a Igreja Católica, eu amo os rituais da Igreja Católica, só que eu amo estudar, eu amo simbologia, eu amo conhecer. Então, eu me aprofundo. E eu acho que na Bíblia é muito claro: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. A fé demanda o conhecimento da verdade, Sim, porque senão fica uma fé cega. E fé claro. cega é o que eu falei, leva ao fanatismo, não conduz a lugar algum. Agora, olha que coisa legal, todo mundo aprendeu hoje e eu recordei a origem do nome Vaticano, que é algo que pouca gente imagina, essa Nunca história, né? soube, olha. É, Eu tive lá uma vez, me senti muito mal, nunca mais quis voltar, com tá. maior amor e respeito. Eu não Uhum. sabia dessa história. Então, Enfim, eu adoro o Papa, eu também sou católica, fui batizada, fui crismada, tenho vários padres que são amigos, etc. Mas tem lugar físico, aliás, a Europa não é um lugar que você fala para mim, vamos para a Europa, eu falo vamos, né? Porque a energia é mais densa, é, né? São duas guerras, toda aquela energia. sim, Eu desejo que sim, não chegue mais nesse é. momento, apesar de estar acontecendo ainda conflitos. Mas essa do Vaticano, choquei. Legal, legal. Eu fico feliz. É o objetivo do cristianismo esotérico, é esse, é chocar. Olha aí, família Chocar, sim, no bom Pax, tem sentido. mais gente aqui dizendo também que não sabia. Muito bom, muito bom. Então, agora, é interessante, por quê? É, vamos falar, estamos falando, né, de Natal. Aí, quando o imperador decidiu a linha de Paulo, um grupo se reuniu, Carmen, e eles decidiram os livros que iam compor a Bíblia e os livros que iam ficar de fora. Esses que ficaram de fora são os apócrifos. Até tem todos eles aqui atrás de mim. Nessa coluna que tem a cruz templária, está cheio de apócrifos aqui em cima, né? Apócrifos são livros que não entraram na Bíblia. Agora a questão é, por que não entraram? Porque talvez existam informações que se queriam ocultar.
Então eles decidiram os livros que iam entrar, e eles decidiram uma coisa, essa é ótima. Quando que os romanos cultuavam o Sol Invictus? Quando que eles cultuavam? 25 de dezembro. Bom, se nós vamos instituir uma nova religião, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, Jesus vai nascer no dia 25 de dezembro. Eles determinaram isso, porque mesmo no cristianismo esotérico, tem dois pontos de vista. Para alguns de nós gnósticos, Jesus nasceu em setembro. Outras linhas gnósticas falam, ele nasceu em março. Ok. E eu acho, Carmen, que tem que ficar todo mundo feliz. Claro. Você acha que é março? Você acha que é setembro? Você, agora, 25 de dezembro, todo mundo vai ficar muito feliz? Eu vou ficar feliz dia 25 de dezembro. Todo mundo vai ficar bem. Né? Mas é interessante a gente estudar. Agora, 25 de dezembro, o Sol Invictus tem coisa mais antiga que o Sol Invictus, que são as antigas religiões, e todas eram baseadas na natureza. O que nós wiccans, nós da Wicca tradicional, ocultista e hermética, e sim, a Pax tem Wicca, o que nós wiccans comemoramos dia 21 de dezembro? O Festival de Lita, ou Litá, que é o esplendor da luz. Agora, vamos começar a juntar as ideias, Carmen. Os wiccans, as bruxas, os bruxos comemoram Litá. 21 de dezembro, solstício de verão, o esplendor da luz. Os católicos, 25 de dezembro, Jesus nasce, 24 para 25. E Jesus, eu sou a luz do mundo, o Sol Invictus. Então a gente percebe que as formas externas podem ser diferentes, mas a essência é a mesma. Nós estamos falando... E qual é a essência de tudo isso? É luz. Claro. Não tem motivo para brigar. Claro. Aí é o católico, seus bruxos. Gente, não tem motivo para isso. Seja Litá, o esplendor da luz, seja o Mestre Jesus, o Cristo, seja o Sol Invictus do Constantino, nós estamos falando de luz. Sim. E a luz leva à iluminação. E a iluminação não permite briga. Quem briga não é iluminado. Quem briga está em trevas. Né? Então, luz. Né? É interessante porque a lei, né? Essa foi outra, né? Da data de nascimento. Hoje, Carmen, vai uma atrás da outra, viu? Eu tô rezando que o tempo tá passando rápido na nossa live, porque, meu Deus do céu, eu fico imaginando o povo ouvindo em casa. Fico imaginando, né? Agora, mas por que também essas datas, né? Para alguns, o Mestre Jesus Cristo pode ter nascido em março, para outros ele pode ter nascido em setembro. São datas ligadas a uma coisa que eu canso de falar com a Carmen aqui, aquela roda do ano. Né? Então são ligadas à roda do ano, né? Que todas as religiões que nós temos hoje podem ser consideradas modernas, são baseadas no quê? Na natureza. Gente, sem natureza não tem religião, sem planta não tem religião, sem erva não tem religião, não tem. Os animais são muito simbólicos na religião. Você vê isso até os animais dos evangelistas, o hominídeo alado, o touro, a águia, né? E o leão, são animais que definem os 4 evangelistas. Né? Então, animais, natureza, folha, planta, a antiga religião, os mistérios estavam na natureza. A natureza era o grande livro de mistérios. Então, as primeiras manifestações de espiritualidade, de fé, vão voltar o ser humano muito para a natureza. E aí vai surgir a magia. Sim. E da magia advirão as religiões. Então essa é a sequência. Né? E
vamos falar de nascimento. Bom, o Mestre Jesus o Cristo, ele nasceu aonde? Ah, essa eu sei. O Mestre Jesus nasceu na manjedoura, que é aquela casinha que a gente coloca no presépio. Bom, em primeiro lugar, quem idealizou o primeiro presépio foi São Francisco de Assis, Sim. que é o mestre Kutume, uma das vidas do mestre Kutume. Agora, São Francisco, ele andava no meio das pessoas muito simples, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que não eram letradas. E quando São Francisco ele criou o presépio, não era para as pessoas adorarem o presépio, era para ele dar aula. Era um instrumento didático que ele utilizou para ensinar sobre a natividade. Foi para isso que ele criou o presépio. E aí as pessoas falam, ah, mas Jesus ele nasceu na manjedoura, com aquela casinha com sapé em cima. Sim, só que não. Na verdade, na época de Jesus, as manjedoras, que são locais onde ficam animais, eram dentro de cavernas. Então não é uma casinha, é uma caverninha. Sim. Agora, por que era importante o Mestre Jesus nascer dentro de uma caverna? Porque a caverna, até hoje, Carmen, no mundo, quando você pergunta qual é o templo mais sagrado, claro, né? Depois do ser humano, porque nós somos um templo onde tem uma essência divina aqui interior. Lógico. Tirando o ser humano, o templo mais sagrado é a caverna, até hoje. Por quê? Porque não houveram mãos humanas na construção de uma caverna. E se os antigos mistérios eram a natureza pura, você quer algo mais puro que uma caverna onde estalactites e estalagmites se formam ao longo de milhões de anos, às vezes, né? É verdade. Então, Jesus ele nasce dentro de uma caverna e isso vai colocá-lo em comunhão com um personagem que veio milhares de anos antes dele. E o cristianismo é muito também baseado nesse personagem, que é Mitra. M-I-T-R-A. Mitra originou o mitraísmo, que é uma religião de mistérios. Agora, olha que engraçado. Mitra, milhares de anos atrás, ele nasceu dentro de uma caverna. Quando Mitra nasce, passa um corpo celestial no céu. Quando Jesus o Cristo nasce, todo mundo fala da estrela de Belém. E aí você começa a falar, mas peraí, é muito parecido a história de Mitra com a história de Jesus. Mitra, Carmen, é uma divindade que ele se apresenta com uma coroa. Jesus, o Cristo, na cruz também recebeu uma coroa. Mitra, ele fica entre dois irmãos gêmeos. Um irmão que segura uma tocha para cima e um outro irmão que segura uma tocha para baixo. O nome desses gêmeos, né? É claro que eu vou trazer meus nomezinhos complicados para hoje, né? Um desses gêmeos se chama Cautus. O outro se chama Cautus. Cautus. Ou Cautes, né? Cautus ou Cautes. E o irmão gêmeo dele tem um nome fácil também, que é Cautopatis, né? A Carmen, ela adora. Um se chama Cautis e o outro se chama Cautopatis, né? Cautopatis, acaba em T-I-S, é isso mesmo? T-E-S, Cautopatis. T-E-S. É literalmente o jogão da forca mesmo, né? Esse aqui ninguém descobre, mas nem tendo muito evidente. Então, e Mitra, ele usando sua coroa, ele está sacrificando um touro branco. É engraçado, né, que o touro é o símbolo do Evangelho de Lucas, né? Tá tudo ligado. E esses dois gêmeos, poxa, um segurando uma tocha para cima, o outro segurando uma tocha para baixo. Justamente, os gêmeos simbolizam pontos solsticiais, né? Você vai ter os pontos solsticiais que são representados pelos gêmeos, né? Então, Jesus ele está amparado por José, uma das vidas do nosso querido e bem-amado mestre ascensionado Saint Germain, e está amparado por Maria.
E aí é dito, ai, mas eles foram tentar fazer o censo, não tinha lugar na cidade, eles eram pobrezinhos, e por isso que Jesus nasceu numa manjedoura. Só que sim, mas só que não. Né? Primeiro lugar, eles não eram pobrezinhos. Gente, vamos pensar. Jesus, qual é a linhagem de Jesus? Qual é a linhagem dele? Ele desceu, eu sou o leão da tribo de Judá, descendente da casa de Davi. Sim. Gente, Davi foi pai do rei mais rico da época, que foi Salomão. Salomão. Pois Jesus, é. ele vem da linhagem de Davi e de Salomão. Quando os romanos colocaram aquele INRI acima da cabeça dele na cruz, não foi para fazer gozação. Que algumas pessoas dizem, colocaram lá rei dos judeus para fazer gozação. Não, não. Bom, até porque, né? INRI não quer dizer só rei dos judeus. Sim. INRI quer dizer rei dos judeus, mas também quer dizer ignis natura renovator integram, que é um termo alquímico. O fogo renova incessantemente a natureza. É isso que originariamente quer dizer aquele INRI. E INRI também tem a ver com Yud, Re, Vo, Re, que são as 4 letras que formam um dos nomes de Deus, os 4 níveis da árvore da vida. Então tem muito mais coisa nesse INRI, gente, do que o povo imagina. Tem muito mais coisa. Agora, Jesus não é gozação. Ele realmente era rei. Ele tinha sangue real. Ele tinha sangue real. Ele descendia de Davi e de Salomão. Então ninguém lá é pobrezinho, coitado, não tinha lugar, tiveram que ir para fora. Não, aí é o que eu falo. Aí são aquelas coisas que escreveram lá com Constantino no Concílio de Nicéia, mas não é bem assim. Né? É interessante porque, bom, mais uma prova de que Jesus ele tinha linhagem real. A visita, ele é visitado por 3, eu sei, reis magos. Não, por 3 magos. Ninguém era rei. Se você pega as Bíblias mais antigas, não está escrito rei, não. Está escrito mago. Esses magos, vindos da Pérsia, estudavam a magia, a alquimia, eram astrônomos. Daí o porquê eles detectaram a estrela, a configuração astrológica do momento e se colocaram em marcha. Quem são esses magos? E o que significam os presentes que eles levam, simbolicamente falando? Você tem Melquior levando ouro. Você tem Gaspar levando incenso. Você tem Baltazar levando mirra líquida, um perfume. Né? Então, vamos entender. Melquior leva ouro. Tá bom. Ouro é ligado ao plano material. Gaspar leva incenso. Incenso é ligado ao plano mental. Baltazar leva mirra líquida, água, emocional. Então, mirra é ligado ao plano emocional. Quando você se equilibra materialmente, mentalmente e emocionalmente, mas olha, está faltando fogo. Quem é que trouxe o fogo? Ninguém trouxe o fogo. Porque o fogo está nascendo. O fogo é o próximo mestre de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Só que para você chegar no espiritual, você não começa a construir uma casa do telhado para a base, é da base para o telhado. Claro. Então, quando você se equilibra materialmente, mentalmente e emocionalmente, você chega ao fogo, você chega ao plano espiritual. Agora, se você pega teosofia, e também, Carmen, tem visões diferentes. Teosoficamente, algumas linhas teosóficas falam, os 3 magos, eles são vidas passadas de mestres ascensionados. Sim. Então, o Melquior, meu querido e bem-amado mestre Moria, né? Eu amo essa história. Né? Tudo que aparece o Hermória, como a Carmen é com o São Germão, ela sabe que há 30 anos eu sou com o Hermória. Então, né? Melquior é o Hermória. Gaspar, de novo, Cutumi.
E Baltazar, aí tem duas linhas teosóficas. Tem uma linha teosófica que fala, Baltazar é Serapis Bey. Tem outra linha que fala, Baltazar é Djal Khou. É um mestre também maravilhoso. E, gente, vocês acham que essas duas linhas brigam? Não, não, são visões, não tem motivo de briga, são visões, né? Então, se você acha que Melchior é Hermória, Gaspar é Cutumi, Baltazar é Serapis Bey, ótimo. Se você acha que Melchior é Hermória, Gaspar é Cutumi e Baltazar é Djal Khou, ótimo também. Né? Tem espaço para todo mundo estudar, crescer, evoluir a consciência junto. Né? Então, Jesus está lá com Maria, que dispensa apresentações, né? Está lá com José, que é Saint-Germain, e agora 3 ascensionados. Né? E o que tem ao redor deles? Ovelhinha, agricultor, pastor. Ué, por que tem essas pessoas do campo, esses campores, esses agricultores? Porque a antiga religião era baseada na natureza. Os ciclos para plantar, para colher, a lua correta, solstício, equinócio. Então Jesus nasce em meio à natureza para estar em conexão com o sagrado, que era a própria natureza. Então isso é muito legal analisar. E aí em cima, né, lá do presépio, a gente coloca um anjinho, né? E aí as pessoas, né? É muito engraçado, Camilo, porque a gente tem umas coisas na Bíblia que o povo às vezes não percebe, né? Até a maneira que Jesus nasce nos evangelhos é descrita de forma diferente, né? Eu acho muito engraçado isso, muito engraçado, porque realmente alguma coisa aconteceu nesse concílio de Nicéia, com certeza, alguma coisa aconteceu. Mas o anjo é muito legal, né? Porque Maria, ela foi visitada, novidade, por 2 anjos. Olha, balão subindo. Maria foi visitada a qualquer gesto que a gente faz. Balão de ar, né? Balão gás, anjo, né? Voo, elemento ar, tem a ver, né? Anjo tem muito bom humor, Carmen. Eles têm muito bom humor. É bom, é bom. Primeiro, Maria é visitada pelo anjo Gabriel. Vejam bem, o anjo Gabriel, num primeiro momento, ele vai até Maria e aí ocorre a concepção. Num segundo momento é que vem o arcanjo Gabriel. Olha a diferença. Uma coisa é você falar anjo Gabriel, outra coisa é o arcanjo Gabriel. Não são os mesmos seres. O que é comum entre os dois é o nome Gabriel. Gabriel quer dizer força de Deus. O arcanjo Gabriel é o príncipe do coro dos anjos. Ele é o príncipe do coro dos anjos. E é engraçado porque Gabriel, apesar de ser um arcanjo, ele é um arcanjo bem mensageiro. Porque Gabriel, ele fala do advento. Quando ele vai visitar Maria, ele que fala, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, né? Aquele que tu carregas é bendito. O arcanjo Gabriel, é o arcanjo da boa nova. Só que antes houve o anjo Gabriel. Isso é uma história, Carmen, que dá um mistério que para a gente contar é umas 6 horas, que é bem complexo, né? Mas é bom saber, né? Então, o anjinho no presépio, ele pode, para os gnósticos, para os esotéricos, é o anjo Gabriel. Para os exotéricos com X, tem a ver com o arcanjo Gabriel. Ok, o que importa é que a presença angelical está manifestada, né? A palavra anjo vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro. Sim. Né? Então, a gente entende que o que está acontecendo naquela natividade, quando você analisa todos os elementos do presépio, você tem pastor, você tem agricultor, você tem animais, você tem aqueles campônios que estão com vegetais, carroças, né, com vegetais, com planta, com fruta, legume, verdura. Então, a natureza. Sim. Ele nasce dentro de uma caverna. Os mistérios do mitraísmo, que se davam dentro de cavernas que se chamavam
Mitraeum. Mitraeum era um local antigamente onde se davam as iniciações e passagens de grau mitraicas. E é engraçado que a caverna mitraica, Carmen, aqueles que praticavam mitraísmo, eles entravam na caverna, sabe o que eles faziam? Eles pintavam na abóbada, no topo das cavernas, eles pintavam estrelas. Eles pintavam Uau, constelações. que lindo. Curiosamente, quando você entra numa loja maçônica, Sim, você vê estrelas, a abóbada claro, celestial. Será que maçonaria tem a ver com mitraísmo? claro, Então é um negócio tudo. muito É. interessante, No né? Egito tem um templo que foi pintado o calendário astronômico. E nós fazemos viagens, como você sabe, a lugares sagrados da Mãe Terra há 36 anos. E Sim, Saint-Germain adora uma caverna. A gente faz iniciação de renascimento nas cavernas. Tem caverna em Mount Shasta, tem no Peru, sim, em Sacsayhuamán e também lá em Huayna Picchu. sim. Nós fomos para Creta, que é a energia do Mestre Larion, e lá tem a caverna de Zeus. E ele quis que a gente fosse, nós não conseguimos entrar porque estava fechada, mas a gente chegou Sim. na porta e fizemos a oração ali. Então Uhum. você vê que é tudo a Tudo mesma sintonia, né? conectado. Claro. Na Inglaterra, os mistérios de Glastonbury, Salisbury, da Cornualha, a caverna de cristal de Merlin, Sim, né? Que dizem que ficava embaixo, né? De Camelot, sim, né? Então, né? E é interessante porque a natureza, a caverna de Mitra, os magos, que são vidas dos ascensionados, os presentes, que representam os planos material, mental, emocional, para que a gente possa chegar no espiritual, a assistência de Maria e de José, José também, né, vida passada de um grande mestre ascensionado. Então você entende que, num sentido esotérico, tanto o presépio, quanto a natividade, quanto o cristianismo, ainda existe muita coisa para ser explorada, para ser claro. estudada. Agora, o que eu acho de mais importante, aproveitando esses 5 minutos que ainda tem, de tudo isso que eu falei, você vê como eu fico atento Nossa, agora como foi aqui, rápido, é. aproveitando, é, aproveitando esse tempo, eu entendo da seguinte maneira: se você é um gnóstico, se você é do catarismo gnóstico, do cristianismo cátaro gnóstico, se você é um templário, se você é uma bruxa, se você é um bruxo, se você é um wiccan, é um praticante de Wicca, se você é um cristão católico ou outras denominações cristãs, o que importa é nos concentrarmos no Sim, que nos aproxima e sem não dúvida, no que nos separa. claro. O respeito a todas as religiões, todas as filosofias de vida, fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas. O respeito nos permite trocar ideias, compartilhar, e todo mundo cresce em consciência. Sim, Todo mundo se ilumina. E é importante entender, independente de no que você acredite, independente do que você vai fazer no dia 24 ou no dia 21 de dezembro, solstício de verão, independente, entenda, todas as linhas são luz. Então, sim, falar de natividade, falar do cristianismo esotérico, é você falar de iluminação, e o planeta nunca ele teve tão precisado de luz e de amor. é. Todo o restante não importa. E é isso aí. Obrigada, Lê. Foi maravilhoso, ótimo. Um Feliz Natal para você, saúde, muitas coisas maravilhosas e seguimos, né? Bom, eu não vou parar, eu vou direto aqui, como sempre. Então, se você estiver por aí também, a gente continua nas lives às segundas-feiras, tá A bom? gente se comunica, com certeza, tá Então, bom? tá joia. Gratidão. Gratidão, namastê, família Pax.